E nessa brincadeira aí, foi quase 90% da família pra igreja. É legal o testemunho dele. Conta aí pra nós que desde o ventre da mãe dele recebia profecias. Meu Deus. Pois é. E a minha história, assim, na questão ministerial, é uma coisa bem interessante, porque depois que minha mãe teve meus 2 irmãos, meu pai e a mãe não queriam mais Tu filhos. é o bebê. Minha mãe me chama de o filho da promessa. Ele é pequenininho. O pequenininho. Imagina os outros. E meus pais receberam profecias. Meus pais receberam profecias até no Gideões. Meu pai recebeu no Gideões, que ele levava caravana de irmãos, né? De caravanas que iam de lá, de São Paulo, para os Gideões, e ele recebeu profecia. Dizendo que ia ter um filho, mais um filho, que esse menino ia ser um pastor, né? E tudo mais, um pregador. Minha mãe também recebeu a profecia. Minha mãe recebeu uma profecia e foi dada a seguinte ordem pra ela. Deus, né? Usou uma pessoa falar assim, que era pra ela parar com o anticoncepcional. Que se ela não interrompesse o Que uso... tu darás luz a um filho. Só faltou falar. E ele se chamará Emanuel. Tem mistério nisso. Não, interrompe o anticoncepcional, porque senão Deus ia colocar ela numa enfermidade nela. E eu não me recordo muito bem dessa parte da história, se minha mãe ela chegou a interromper, ela continuou, mas mesmo assim ela engravidou. E não tava nos planos que eu nascesse. E parece que antes de eu nascer foi uma outra profetisa, uma pessoa muito usada por Deus, e falou pra minha mãe o seguinte: tu vai criar o menino assim, assim, assado. Deu instruções de como ela tinha que me criar. Ele vai ser nazireu. Só faltou. Não pode chegar perto de vinho, de uva, Meu Deus do de céu. cadáveres. Só que falta pessoa. Serás eunuco da casa do Senhor. Ainda bem que essa parte da instrução não veio. E aí ela deu instruções pra minha mãe. E uma das coisas interessantes que foi falado era para que, a partir das instruções, para que no futuro eu não me ensoberbecesse, né? Ensoberbecesse, né? Para que eu não me ensoberbecesse. E não acabasse caindo no orgulho e coisas do tipo, né? E minha mãe entendeu as instruções. E minha mãe sempre me criou assim, sempre com essa, baseado aí no que foi instruído a ela. Então ela sempre me criou nesse caminho. Eu particularmente sempre fui caseiro, nunca fui de sair pra fora. Sempre fui assim, ó, colado com a minha mãe. Não dei muito trabalho assim com aquelas coisas, né? Tipo, nunca fui de estar na rua, bebendo, esse tipo de coisa. É até interessante que eu ouvi a Carol falando, né? Dela, nunca fiz nada de errado, sempre fui assim na igreja e tudo, né? Então eu tenho uma... A ovelha negra era o Eduardo. Então, e lá em casa mais ou menos assim, não que meus irmãos foram ovelhas, sempre foram criados na igreja. Sim. O que deu um pouquinho mais de trabalho era o meu irmão do meio, né? Que era o goleiro e tudo. Goleiro. É. jogador. Por isso. Só que goleiro jogador. Então eu sempre fui assim, ó. Meus Goleiro, irmãos sempre tiveram cara. mais abertura pra sair, pra tá, né? Ter uma vida mais assim, de poder andar pra rua, né? Sair com os amigos. Eu nunca tive essa liberdade. Não é que meus pais não me autorizavam. Eu também tinha muito daquilo de não quero sair de casa, eu gosto de ficar quietinho aqui no meu canto, né? E aí, por conta disso, eu sempre tive junto com a minha mãe. Eu nunca pensei, minha mãe não falava assim pra mim, ela não ficava falando pra mim, você vai ser um pregador. A primeira mensagem que eu preguei não foi tipo num púlpito assim, numa igreja. A primeira mensagem minha, ela foi... Aí que tira foto minha, não para de dar risada aqui. A primeira mensagem que eu preguei foi pra minha avó. Minha avó deitada na cama. Eu fui lá e comecei a imitar um pregador daqueles bem pentecostais. E, imitando e preguei. Conta a história da tua linha aí. Ah, cara. Depois dessa. Eu vou chegar nessa parte, é bem interessante. Então, assim, nunca imaginei, por exemplo, que eu ia ser um professor, tudo na igreja e tudo. Sim. Só que minha mãe sempre me levava, eu sempre ia com a minha mãe pra EBD. Minha mãe foi professora no IBAD, no ETAD e no IBAD, foi professora. E ela sempre deu EBD na igreja. Depois chegou um tempo que ela parou. Eu sempre tava andando com a minha mãe. Ela me levava, deixava eu na sala das crianças. Depois fui crescendo, adolescência. Depois passei pra juventude. E um dia, quanto menos eu esperava, eu era professor dos adultos, né? Então sempre tive essa... Isso quantos anos tu tinha? 7. Eu tava com 16, 17, 18 anos mais ou menos, né? E tava lá já dando aula
comecei com os jovens, depois eles estavam usando as mesmas revistas, os jovens e os adultos, na congregação que eu tava. Aí eu peguei e acabei dando aula pros adultos, né? Passei a dar aula pros adultos. E então, assim, a minha história, meu chamado, ele vem carregado de muito peso, porque eu não, tipo assim, não foi um chamado espontâneo. Eu nasci, cresci, não. Meu chamado, ele vem desde antes de meu pai e minha mãe pensar em me conceber. Deus já tinha, tipo, eu tenho um plano pra esse menino e eu já vou lançar a semente. Deu os avisos pros meus pais e eu nasci. Tanto que tudo que aconteceu na minha vida hoje eu vejo muito resultado disso, que Deus tem um plano muito assim pra mim. Esse menino vai trabalhar na igreja. Eu não criei ele pra outra coisa a não ser trabalhar no meu reino, né? E